Glória a Deus. Esperar um pouquinho para ver se entra mais alguns irmãos, para me deixar uma palavra poderosa para a vida de vocês nessa tarde. O Facebook ele é novo, fiz recentemente, mas fiz para a glória de Deus, para pregar o verdadeiro evangelho. Deixa eu fazer uma pergunta para você que está do outro lado. Você acha, compartilha essa live, você acha que um cristão que nasceu do Espírito, ele pode assistir às programações que passam nas emissoras de televisão? Me responde aí abaixo, nos comentários aí dessa live. Você acha que um cristão que diz que nasceu do Espírito, ele pode assistir às programações que passam nas emissoras de televisão? Você acha que um cristão que diz que é liberto, são supostos cristãos, porque se fossem libertos, não assistiriam essas programações que passam nas emissoras de televisão. Não assistiam filmes de todos os gêneros de filme. Eu quero te dizer que cristão, ele não assiste os filmes do gênero de comédia. Os cristãos, eles não assistem filmes do gênero de terror. Os cristãos não assistem filmes do gênero de romance, porque tudo é uma farsa, tudo é uma mentira. Os cristãos, eles não assistem às programações da emissora da Record. Quantos cristãos por aí assistindo A Fazenda? Ah, pastor, como você sabe que passa A Fazenda? Porque eu já fui ímpio. Há 8 anos atrás eu assistia BBB na Globo. Há muito tempo atrás eu assistia A Fazenda porque eu gostava de ver sacanagem nesses reality shows. Eu gostava de ver sacanagem nesses reality shows. Por quê? Porque nesses reality shows só tem sacanagem. E tem cristão assistindo A Fazenda, assistindo BBB. Olha pro cenário desses reality shows. Um cenário de fornicação, aonde duas pessoas estão porfiando, estão na prática da porfia, estão disputando por R$1 milhão, R$1,5 milhão, sendo que o próprio Jesus disse: buscar primeiro o reino, e as demais coisas serão acrescentadas. O que Jesus ele disse? Jesus ele disse assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Primeiro quesito errôneo, primeiro quesito errado de um reality show: a disputa em que há entre todos os participantes. A disputa chama outro abismo chamado contenda. E se você assiste A Fazenda, se você assiste o Big Brother Brasil, que passa na emissora da Globo, você está aprovando esse cenário pecaminoso que está passando na tua Smart TV. Outros assistem pelo seu smartphone. Uns assistem pela sua Smart TV e outros assistem pelo seu smartphone. Estão tendo consenso com esse cenário devasso que está diante dos seus olhos. Sabe o que a Bíblia fala sobre os nossos olhos? A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, versículo de número 22, que se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será tenebroso. Por que eu vou colocar os meus olhos nesses cenários, dessas programações circulares que não edificam em nada na minha fé em Cristo Jesus? Para que eu vou colocar os meus olhos no cenário do Big Brother Brasil, no cenário de A Fazenda? Um cenário sensual, um cenário de fornicação, um cenário de porfia, em que os participantes estão porfiando, estão brigando um com o outro para ganhar R$1,5 milhão, mas não brigam pela sua salvação, não estão nem aí para onde vai a sua alma depois que o corpo tombar. E você está assistindo
esse cenário de fornicação, esse cenário de sensualidade, um monte de mulheres que estão seminuas. Aí tem crente que tem a cara de pau, vai compartilhando essa live aí. Tem crente que tem a cara de pau de dizer que não tem nada a ver assistir o Big Brother Brasil, não tem nada a ver assistir a Fazenda, não tem nada a ver assistir novela. Olha para os cenários dessas novelas que passam nas emissoras de TV. Um cenário que faz apologia ao homossexualismo, que se conforma com o homossexualismo. Se você está assistindo, é porque você tem consenso, você aprova o casamento de dois homens sendo oficializado pelas autoridades da terra. Eu quero te dizer que se você assiste, você está tendo consenso, você está aprovando. E a Bíblia, ela diz, em Efésios capítulo de número 5, versículo de número 11, não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas condenai-as. Você deveria condenar essas programações que passam nas emissoras de televisão. Você deveria condenar esses filmes que o seu suposto irmão na fé anda assistindo e depois de assistir sobe em cima do altar para dar um de pregador, para dar um de profeta. Mulheres dando uma de profetisa, mas passam a tarde inteira assistindo. Vale a pena ver de novo na emissora da Globo. Olha para o cenário dessas novelas que passam na emissora da Globo. Mulheres andando seminuas, mulheres atuando em um cenário devasso em que elas têm que beijar na boca de um homem que não é marido dela. Aonde já se viu os crentes achar normal assistir televisão. O problema em si, na verdade, não está na televisão, mas sim nas programações que você anda assistindo. O problema está nos programas que você está assistindo, que você está vendo. Você está tornando todo o teu corpo tenebroso. Sabe por quê? Porque é impossível você ficar vendo as mulheres seminuas do BBB, de A Fazenda, as mulheres seminuas que estão participando desse programa e não cobiçá-las. É impossível, porque as mulheres andam mais sem roupa do que com roupa. Aí você que está assistindo, que fala pra mim que não cobiça, você é um mentiroso. Porque em vez de você fugir da aparência do mal, você está trazendo a aparência do mal diante dos seus olhos. Aí não quer cair em tentação. Aí não quer cair em tentação. Aí diz que não quer pecar contra Deus. Mas como que não vai pecar contra Deus se não quer renunciar a essas programações que está assistindo dentro do seu próprio lar? Agora eu te faço uma pergunta. Essas programações edificam a tua fé? Te ensinam a ser mais santos na presença de Deus? Te ensinam a se humilhar na presença de Deus? Porque esses atores que atuam nesses cenários de filmes circulares, esses apresentadores de TV qual que é a palavra certa, meu Deus? Esses apresentadores de televisão que entrevistam outros cantores circulares, eles não falam sobre a nossa fé, eles não falam sobre o evangelho, mas mesmo assim você está assistindo. Eles falam palavra torpe, eles fazem chocarrice. A Bíblia diz que o que eles fazem oculto, até dizer é torpe. Até dizer é torpe o que eles fazem em oculto. E você está assistindo essas programações. Olha para o cenário dos filmes de comédia. Um bando de atores falando palavra torpe. Aí você pode até dizer para mim nessa tarde: ah, mas eu não falo palavra torpe. Mas você ouve esses atores atuando nesses cenários devassos, desses filmes do gênero de comédia, falarem palavra torpe, falarem palavra de baixo calão, e você dá risada. Se você dá risada, é porque você está gostando daquilo que você está assistindo. E se você está gostando daquilo que você está assistindo, você está negando a Deus naquilo que você está vendo. Você está contaminando os seus olhos e tornando todo o teu corpo tenebroso, dando lugar para as legiões que atuam na vida desses atores entrar dentro da tua casa. Esses crentes vão tudo pro inferno, a maioria, sem generalizar. Tira os 5% aqui do Brasil, que presta. Os outros 95% vão tudo pro inferno.
Porque não quer parar de assistir esses filmes do gênero de comédia. Não quer parar de assistir Pegadinha no SBT, que contém um cenário de chocarrice. Sendo que Paulo disse que não saia do meio de vós chocarrice. Ah, eu não faço chocarrice, você não faz, mas você dá risada de chocarrice na tua Smart TV. Se você dá risada, é porque você aprova. E se você aprova, você está sendo participante dos pecados desses atores, desses apresentadores de televisão. Você está sendo participante do pecado desses atores, dos apresentadores de televisão, das atrizes. Você está sendo participante porque você está dando risada. Não era para você estar dando risada. Era para você se entristecer com esse conteúdo que passa nessas emissoras de televisão, que são entretenimento satânico. É entretenimento satânico que tem afastado muitos da oração, tem afastado muitos da verdade. E você não deixa de assistir, você continua assistindo. E a Bíblia diz, em Mateus capítulo 6, versículo de número 22, que se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será tenebroso. Está contaminando os olhos, está contaminando os ouvidos. Agora eu te faço uma pergunta para você aqui. Se Jesus voltar hoje e te pegar assistindo esses filmes do gênero de comédia, que contém um cenário sensual, um monte de atrizes seminuas, um monte de atrizes tirando seus vestuários e beijando na boca de um ator que não é seu marido na vida real, e mesmo se fosse marido na vida real, não podia expor a sua intimidade em um cenário de um filme. Porque a relação sexual, ela é íntima, não é para ser exposta em filmes, em programações. Agora eu te faço uma pergunta, se Jesus voltar hoje e te pegar assistindo esses filmes, assistindo esses realities, assistindo essas programações devassas, você acha que você vai subir? Você não vai subir, você vai ficar. Você vai ficar. Quantos pastores que têm televisão dentro de casa assistem o programa do Silvio Santos, assistem o programa da Eliana, assistem filmes do gênero de comédia, assistem filmes do gênero de terror, assistem até filmes do gênero pornográfico. Sabe o que está acontecendo com esses pastores? Eles estão declinando espiritualmente. Eles estão se afastando de Deus cada vez mais. E vai chegar o dia em que já não haverá mais misericórdia para a vida deles. Porque Cristo está dando oportunidade para eles se arrependerem. Mas eles preferem ficar separados de Cristo do que ficar separado de uma Smart TV. Eles preferem ficar separado de Cristo do que ficar separado dos seus reality shows. Eles preferem ficar separado de Cristo do que ficar separado dos seus filmes de gênero de comédia. Porque eles gostam de rir daquilo que a Bíblia condena. Eles gostam de rir daquilo que a Bíblia condena. Porque a Bíblia condena a chocarrice. A Bíblia condena a palavra torpe. E o que os atores que atuam em cenários de filmes do gênero de comédia falam enquanto eles estão atuando? Enquanto eles estão gravando esses filmes, eles falam palavra torpe. E quando você ouve, você está fazendo o quê? Você está rindo. Primeiro que não era nem para você estar ouvindo o que esses atores dizem nesses filmes. Primeiro que não era nem para você estar assistindo esses filmes. Mas sabe o que os supostos cristãos estão fazendo? Os supostos cristãos estão assistindo esses filmes, ouvindo palavras torpes, vendo chocarrice, estão rindo. Aí querem sair pelas ruas de seus bairros e evangelizar. Aí condenam quando vem a roda dos escarnecedores. Aí condenam quando vem uma rodinha de pessoas escarnecendo o evangelho. Mas como que essas pessoas não vão escarnecer o evangelho? Se o teu vizinho ímpio tá te ouvindo assistir um filme do gênero de comédia, quando que ele vai te respeitar? Jamais! Jamais! Cristãos que têm filhos e estão assistindo esses filmes nas salas de suas casas. Aí sabe o que acontece quando aparece uma mulher seminua que começa a fazer sexo oral em outro ator no filme? A mãe e o pai têm a cara de pau de dizer pro filho fechar o olho. Você acha que haveria necessidade do pai e da mãe, que se intitulam ser servos do Senhor, mandar o filho fechar o olho? Se eles
não estivessem assistindo um filme desse, não haveria necessidade. Mas como eles estão assistindo, eles querem disciplinar os seus filhos, sendo que eles não são modelos. Sendo que eles não têm moral para disciplinar os seus filhos. Porque como que eles vão querer privar os seus filhos de ver o que não deve, se eles estão vendo o que não deve? Entende? Isso aqui não tem como. É hipocrisia. Para mim ser modelo para alguém, eu tenho que obedecer a palavra. Eu tenho que ser exemplo. Eu não posso praticar o mesmo pecado e querer ensinar as pessoas a não praticarem tal pecado. Entende isso aqui? Eu tenho que ser modelo. Ai, que nojo das obras desses supostos cristãos que assistem novelas. As missionárias de hoje, as cantoras de hoje, que dizem que são cantoras do Senhor, que dizem que são missionárias do Senhor, mas não fazem missões. Cantoras que dizem que são cantoras do Senhor, mas estão ouvindo palavras torpes saírem da boca de apresentadores de televisão e estão rindo em suas casas antes de ir para o culto. Estão assistindo esses programas mundanos da emissora da SBT. Estão rindo de chocarrice dentro de suas casas. E depois que acaba o programa mundano em que eles assistem, eles colocam uma farda achando que podem se esconder de Deus. Eles podem se esconder das pessoas que estão do lado de fora de suas casas, mas não conseguem se esconder de Deus. Você, cristão, que assiste a emissora da SBT, você que assiste a emissora da Globo, você que assiste todas essas programações mundanas, essas programações devassas, se Jesus voltar hoje, você não vai subir. Se teu corpo tombar hoje na terra, os demônios vão vir buscar a tua alma. Sabe por quê? Porque você passou a vida toda assistindo aquilo que é dos demônios. Você passou a vida toda assistindo aquilo que os demônios inspiram os atores para fazer. Você passou a vida toda assistindo aquilo que não te edificava, mas aquilo que te declinava espiritualmente, aquilo que te afastava espiritualmente de Deus. Entende isso aqui? Eu tenho nojo dessa obra de cristão ficar assistindo essas programações que passam nas emissoras de televisão. Cristãos que assistem filmes de comédia e acham normal. E quando a gente prega contra este conteúdo que eles estão assistindo, eles nos chamam de cancarrudo. Mas é melhor ser um crente cancarrudo, santo na presença de Deus, do que um crente que fica de rinchadeira, que ri daquilo que a Bíblia condena e ir pro inferno. Vão tudo pro inferno. Vão tudo para o inferno. Aonde já se viu um crente achar normal assistir filme de comédia, irmãos? Aonde já se viu se a Bíblia diz que não pode sair do meio de nós chocarrice? Que nós não podemos falar a palavra torpe, que nós temos que santificar os nossos ouvidos. E tudo que sai da boca desses atores, tudo que sai da boca desses apresentadores de televisão, tudo que passa nessas emissoras de televisão não nos edifica, mas nos declina espiritualmente, nos afasta de Deus. Até quando você vai ficar assistindo televisão e achar que isso é normal e achar que quem prega contra é religioso? Você sabia que Deus tem um conceito sobre a religião? Tiago capítulo 1. Versículo de número 27. A religião para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações e suas necessidades, e guardar-se da corrupção deste mundo. Essa é a religião para com Deus, o Pai. Existe só uma religião. E existem dois requisitos para você fazer parte dessa religião. Primeiro, você tem que amar o seu próximo. Segundo, tem que se guardar da corrupção desse mundo. Por quê? Porque o mundo está sob o poder do maligno. Desde que o pecado entrou sobre a terra e trouxe sobre a terra a consequência. Que consequência? A consequência da morte ter se espalhado por toda a terra. O mundo passou a estar sob o poder do maligno. É por isso que o apóstolo João nos recomenda a não amar este mundo. A Bíblia diz em 1 João, capítulo de número 2, versículo de número 15: não amem o mundo, nem o que nele há. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque o mundo e as suas concupiscências, o que é concupiscências? É vontades. Porque o mundo e as suas concupiscências, a concupiscência da carne, a vontade da carne, a concupiscência dos olhos, ou seja, a cobiça, e a soberba da vida, não procedem do Pai, não são do Pai e passam. Mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem. Diz que é pastor, diz que é evangelista, mas passa o domingo todo